Então aqui a gente tem um cabeçalho. Esse cabeçalho, ao rolar para baixo, ele some. Tô rolando aqui a página, ele some. Se eu subir, rolar para cima novamente, o cabeçalho volta a aparecer. Eu tenho preferido esse estilo aqui de cabeçalho, em vez daquele cabeçalho fixo, que ele fica paradão aqui, tanto ao rolar para baixo como ao rolar para cima. E isso aqui também é legal para a experiência do usuário, porque não vai ficar aquela faixa aqui fixa, mas quando a pessoa quiser ver o menu novamente, o que geralmente ela demonstra isso rolando a página para cima para procurar o menu, ele já vai aparecer aqui automaticamente. Para fazer isso é bem simples, a gente vai precisar de um códigozinho básico, mas a gente vai começar criando o cabeçalho dentro do Elementor. Para criar esse cabeçalho e para seguir o restante do tutorial, você vai precisar do Elementor Pro, então já vou avisando de antemão. Se você não tiver o Elementor Pro, dá uma olhada nos links da descrição. Para criar o cabeçalho, a gente vem em Modelos, Construtor de Tema. Aqui no construtor de tema, a gente cria tudo o que vai ser replicado em várias páginas do site. Então, por exemplo, o cabeçalho ele é replicado em várias partes do site. E aqui estão algumas das opções de coisas que a gente pode criar e que vão valer para todo o site. Então, vou clicar aqui em adicionar novo e vou escolher a opção de cabeçalho. Aí eu vou fechar aqui essa janela porque eu vou criar o cabeçalho do zero. E aí vou adicionar aqui um container. A direção do container vai ser linha horizontal. Aí eu vou adicionar uma imagem, que vai ser o meu logo. E vou adicionar um menu. Vou escolher o meu menu aqui. E vou colocar também ícones de mídias sociais. O menu e o ícone de mídias sociais eu vou deixar eles dentro de um container próprio, para poder organizar eles melhor. Esse container ele vai estar na direção horizontal também. E o container maior, que eu vou até renomear aqui de cabeçalho, ele vai organizar os itens aqui em Justify Content espaçamento. E aqui essa minha imagem, ela vai ter largura de 100%. Os ícones vão ficar no final. E aqui, em vez de 100%, eu vou colocar 50%, 30% para a imagem. E aqui para o menu e para os ícones sociais, 70% de largura. Largura total, 70%. Vou abrir uma nova guia para ver como é que tá. A imagem não estava aparecendo porque é como se ela não tivesse uma largura definida, então coloquei aqui a largura de 242 pixels, alinhada aqui à esquerda, e na vertical ela vai estar alinhada a line self centralizado. E aqui eu não vou mudar muita coisa não, eu vou só colocar uma cor personalizada e vou diminuir o tamanho do ícone e colocar aqui um arredondamento para ficar tudo redondo. Beleza. Eu vou colocar aqui no container cabeçalho uma bordinha sólida embaixo, inferior. Só pra gente... Eu vou diminuir a opacidade pra ficar só um detalhezinho. A gente vê aqui como é que tá ficando. E o fundo aqui desse container vai ser cinza bem claro, né? FA, FA, FA. Beleza. O cabeçalho tá pronto. Agora a gente vai colocar os códigos para que o efeito seja aplicado aqui de rolar para baixo, desaparece, rolar para cima, reaparece. Primeira coisa que a gente vai precisar fazer é adicionar um plugin aqui no WordPress. Se você não já tiver esse plugin, eu recomendo que você instale. É o plugin Code Snippets, mais sobre ele num vídeo que eu vou colocar aí no card e na descrição. No meu caso aqui ele já está ativo, você vai instalar e ativar. Depois de instalado vai aparecer uma nova opção aqui no seu menu para trechos de código. E você vai clicar para adicionar novo. E o código que você vai adicionar é esse daqui. Vou deixar esse código na descrição. Ele não é meu, eu achei ele na internet. Vai colocar para Run Snippet Everywhere. E aí você vai colocar aqui um título para você saber do que se trata. E vai salvar mudanças e ativar. Depois que você fizer isso, já vai estar funcionando? Não, porque a gente precisa fazer algumas configurações lá no nosso container do cabeçalho. Então, voltando aqui para o cabeçalho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui em avançado. E aqui em efeitos de movimento, a gente vai colocar fixo. Em vez de nenhum, a gente coloca superior. Isso vai deixar o cabeçalho fixo. Só que não é isso que a gente quer, né? A gente quer ele fixo somente ao voltar, ao rolar o mouse para cima. Então, a primeira configuração aqui é desvio de efeito. A gente vai colocar 100. Você pode colocar 50, quanto você quiser. Esse valor aqui, ele representa quantos pixels precisa passar para que o cabeçalho desapareça. No caso, quando eu rolar 100 pixels a página, ele vai desaparecer. O número que você estabelecer aqui em desvios de efeito tem que ser o mesmo número aqui dessa linha 12, style.top, menos 100 pixels. No caso, se você coloca 50,
aqui você tem que colocar menos 50 pixels também. E aí perceba que dentro aqui do código, ele está chamando aqui essa classe, que é a classe Scrolling Header. Você precisa copiar o nome dessa classe, precisa ser exatamente esse nome aqui. Aí você volta no seu cabeçalho e aqui em Layout, você joga a classe aqui no ID CSS e no Classes CSS, porque a gente vai estar utilizando tanto ID quanto classes aqui para esse código funcionar. Coloco para publicar. Aí quando a gente está falando de cabeçalho, a gente precisa adicionar uma condição, que é dizer onde que aquele cabeçalho vai ser aplicado. No caso, provavelmente o seu vai ser em todo o site. No meu caso aqui não, porque eu já tenho um cabeçalho, então eu vou colocar só em uma única página para a gente ver ele funcionando. Páginas, salvar e fechar. Então abrir aquela página onde eu apliquei o cabeçalho, em um novo navegador aqui. Se eu rolar para baixo, ele desaparece, né? Quase que instantaneamente. E ó, tô com a página todinha aí embaixo. Se eu volto um pouquinho, o cabeçalho reaparece. Só que perceba que ele tá voltando muito bruscamente, né? Então tem só um detalhezinho aqui a mais para que essa transição ela ocorra de uma forma mais leve, de uma forma menos bruta. E aí como que eu faço isso? Lembra que eu falei que a gente ia precisar do ID CSS e do classe CSS. Agora a gente vai usar a classe CSS para fazer essa transição mais leve. Então eu vou vir aqui em CSS personalizado, eu vou colocar ponto e eu vou jogar esse código aqui. Scrolling Header, que é o nome aqui da classe que eu tô chamando. Transition, 2.ao.5 segundos, is. Ó, eu tô dizendo que essa transição ela vai ser aplicada para todos os atributos de CSS relacionados a esse container, ao header como um todo. 0.5 segundos é o tempo da transição e o is é o estilo de transição. E aqui o important é para dizer que se tiver alguma outra regra de transição aplicada a essa classe aqui, Scrolling Header, essa regra que eu tô colocando agora, ela deve subscrever a outra regra que já havia. Eu vou colocar aqui para atualizar e recarregando aqui a página, vou rolar para baixo. Tá aqui o nosso efeito de voltar, de reaparecer o header, mas de uma forma assim bem mais bonita, mais elegante e menos bruta. Todos esses códigos vão estar na descrição, é só você acessar o link. E se você quiser aprender mais comigo, dá uma olhada nos vídeos que vão estar na descrição e também nos meus treinamentos que eu tenho disponíveis. No mais é isso, te vejo na próxima.